Olá pessoal, tudo bem? Fazia um tempão que eu não aparecia aqui, né? Mas eu voltei, Oráculos da Luz, eu tô aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tarô, sobre algumas questões, né? Faz tempo que eu não apareço aqui. Tava resolvendo algumas questões, algumas coisas, né? E acabei deixando aí o canal por um tempo, né? Acabou passando um tempinho aí. E tô de volta, vou trazer para vocês alguns vídeos aqui de novo, né? Vamos movimentar esse canal aí, tá bom? Então já peço que vocês se inscrevam, que curtam, compartilhem, mandem para mim mensagens, né? Podem comentar o vídeo aí à vontade, se as tiragens, né? Bateram com vocês, se não bateram, né? Eu espero trazer bastante coisa legal aí para vocês, tá bom? E é isso, né? Vamos lá. Eu tô afastada aí há um tempão, tava cuidando de alguns assuntos de saúde, cuidando de algumas coisas importantes, né? Eu precisava ficar bem para poder trazer para vocês aqui as coisas que vocês querem saber, né? E tudo que vocês têm de dúvida aí, né, em relação à própria vida, que o tarô sempre possa ser um orientador, né? Não é uma regra, não é uma lei, mas é um orientador, né? Volto a lembrar aqui que no nosso canal não tem gênero, não tem etnia, não tem credo, né? Então, para todo mundo que gostar aí do tarô e que gostar das tiragens e que gostar das orientações, que sejam muito bem-vindos, tá bom? Bom, hoje eu tô aqui na força, né, de Dona Mulambo. Vamos cantar um pouquinho para ela, para trazer a energia de Dona Mulambo para cá? Vamos lá. Madrugada, 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 andando pela estrada, passei pela encruzilhada, sereno não me molhava, escuro não me assustava, perfume que exalava, foi quando ela apareceu, tão linda, formosa e bela, me olhando dizia assim: sou eu, Maria Mulambo, senhora de seu Lucifer. Quem me quiser bem, boa sorte. Quem me quiser mal, boa morte. Escolha o que tu quiser. Sempre lembrando, gente, que Exu e Pombogira não é demônio, né? Nas religiões de matriz Yorubá não existe céu e inferno, não existe anjo e demônio, não existe Deus e diabo, tá? Essas crenças acabaram vindo do homem branco para demonizar, né, a cultura africana e as religiões de matriz africana. Então, eu espero que todos aqui possam ter essa boa vontade, né, em compreender que é uma religião diferente da nossa, né? Assim como o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo e tantas outras que não têm base cristã, tá bom? Que a gente possa respeitar todas as religiões, todas as culturas, né? E a riqueza que é o nosso Brasil, que veio dessas religiões. Eu já tô dando uma pré-embaralhada aqui, gente, né? Pra gente aproveitar essa energia boa, tá bom? E hoje a gente tem duas opções, tá? Primeira opção, o quartzo rosa. Segunda opção, a selenita, tá bom? Selenita, a palavra selene, né? Vem de uma origem que denomina lua, né? A lua é um satélite que era chamado de Selene. Por isso selenita, né? Porque ela parece ter o brilho da lua, tá bom? Então, quartzo rosa, pedra do amor, né? Pedra do signo de touro. E a selenita, né? Que tem o brilho aí da lua, branquinha como a lua, feita de um calcário, tá bom?
Então, façam suas opções aí e a gente vai começar. É um tema geral, né, para saber como é que tá a vida, né? Como é que tá a minha vida hoje, né? Quais são as possibilidades aí para um futuro próximo, coisa de 7 a 10 dias, tá bom? Então, vamos lá. Quem escolheu a primeira opção, quartzo rosa, eu vou abaixar aqui para vocês poderem enxergar as cartas, tá bom? E bem-vindos novamente aos Oráculos da Anlusa. Prazer enorme ter vocês aqui. Vamos trabalhar, vamos lá, gente. Espero que todos consigam enxergar aí. E vamos lá, né? Uma tiragem geral. Como é que tá a vida dos consulentes e o que eles podem aguardar para os próximos 7 a 10 dias? Mostra pra gente, tarô. Como é que tá a vida dos consulentes e o que eles podem esperar aí pelos próximos 7 a 10 dias. Vou arrumar as cartas aqui para vocês poderem enxergar, tá? Deixa eu pôr o quartzo rosa mais para cá. Sim, vocês enxergam. Como está a vida dos consulentes da opção 1 do quartzo rosa? O que é que eles podem esperar aí para os próximos 7 a 10 dias? Firme no pensamento aí, pessoal. Tá? Pra gente ter uma tiragem bem bacana. O que servir para vocês, maravilha. O que não servir, solta pro universo, que vai servir para um coleguinha. É isso aí, tá bom? Vamos lá. Como é que tá a vida dos consulentes, né? Dos consulentes número 1. Então, a gente vê aí, tem muita gente que tá em casa, meio que preparado pra luta aí, né? O que tá acontecendo aí? O pessoal preparado pra luta, meio que na defensiva de alguma coisa, né? Se for em relação ao trabalho, vocês podem estar passando por um período meio complicado aí, né? Em que vocês precisam tomar algumas decisões, algumas posturas, né? Traçar um novo norte aí, né? Um novo caminho para vocês seguirem. Evitem agir na impulsividade, tá? Em relação ao amor, tem um pessoal aí que, apesar dos probleminhas no trabalho, né? Tem um pessoal aí que tá com a família caminhando bem, tudo seguindo, né? No relacionamento amoroso também, tudo caminhando. Podem encontrar uma pessoa nova aí, bastante interessante nos próximos dias, tá? Então, assim, a gente sempre tem alguma coisinha na vida que às vezes não caminha muito bem, né? Que bom que não são todos os aspectos, né, gente? Então, se tem algum probleminha aí em relação ao trabalho, o lado afetivo e o lado familiar tá caminhando bem, tá bom? O que vocês podem esperar aí para os próximos 7 a 10 dias, né? Alguma situação em que vocês talvez se sintam amarrados, talvez se sintam meio presos ainda por um tempo, né? Na carta do 8 de espadas, eu vou mostrar aqui de pertinho para vocês, essa mulher, ela se sente presa, mas vocês podem ver que ela está com os braços livres, né? E com todas as armas ao redor dela. Então, assim, não se sintam presos numa situação, tá? Sempre olhem ao redor, sempre tenham bastante racionalidade nesse aspecto, para vocês poderem enxergar uma forma de sair de algum problema em relação ao trabalho, tá bom? Às vezes um chefe, né, um pouco manipulador, um pouco controlador, né, pode estar angustiando vocês nesse aspecto aí. Mas vocês têm todas as ferramentas próximas de vocês à mão para vocês poderem batalhar, né? Para vocês poderem enfrentar esse dragão, né? O Cavaleiro de Espadas traz um dragão junto com ele,
né? Na carta aqui, mas ele tá batalhando, ele não tá parado esperando, né? Então, sempre tenham essa visão de enfrentar o problema. Não tô dizendo para serem impulsivos, né? De repente vai lá, xinga o chefe e pede demissão. Não é isso, tá, pessoal? O que eu tô dizendo é assim, tenham racionalidade e observem o contexto, né? Nós temos 2 bocas e 2 ouvidos, não é à toa, né? Uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos não é à toa, e uma boca só, porque é para ouvir mais, observar mais e falar menos, né? Vocês têm todas as ferramentas junto com vocês. E apesar de algumas pessoas estarem se sentindo muito cansadas, e realmente pode ser uma semana bem cansativa, a primeira semana de maio, apesar de ter um feriadinho aí, né? Se aproximando, no início de maio, pode ser que algumas pessoas se sintam um pouco mais cansadas justamente pela quantidade de trabalho que vem acumulando, tá? Mas, de novo, não se prendam a isso, tá? Porque vocês têm as ferramentas para poder enfrentar esse momento, tá bom? Vamos ver que conselho que o Vidente da Luz deixa aí para os consulentes da opção número 1. Vamos ver os conselhos aí do Vidente da Luz. Vamos lá. Olha lá. É exatamente o que eu tô falando. Gente, como é que pode, né? O tarô é muito sábio, né? O tarô é muito sábio. Então, sai o As de Espadas. O As de Espadas é justamente isso. Ó, vou mostrar aqui a carta para vocês. Vocês têm dentro da cabecinha de cada um aí a resolução para o problema, né? É só vocês se concentrarem, firmarem o pensamento aí que a solução vai aparecer para vocês, tá bom? E se for necessário vocês racionalizarem para retomar, para reiniciar uma situação dentro do aspecto trabalho, que foi o que ficou mais forte aqui para mim, não tenham medo, né? Se for necessário recomeçar, né? Eu tava com essa ideia não deu certo, então eu vou tentar outra coisa. Não tenham medo, né? A Rainha de Paus, ela fala dessa questão de se jogar, né? De fazer as coisas, de ter um impulso para, né? Todas as cartas de Paus, elas trazem um elemento fogo. Então, pensem nessa questão, né? Que vocês têm aí todas as armas no sentido, assim, de ferramentas, tá, gente? Não é nem arma, porque não é batalha, né? Mas vocês têm as ferramentas nas mãos de vocês, né? Para vocês resolverem os problemas. Basta ter um olhar racional para isso, tá bom? Muito bem, pessoal. Temos aí um conselho para o pessoal da opção número 1. Vamos agora para a opção número 2, da Selenita. Vamos ver como é que está a vida dos consulentes da opção número 2. E o que os próximos 7 a 10 dias guardam aí para os consulentes da opção número 2. As cartas já estão pulando aí. Eu tenho um amigo que ele fala que eu sou a taróloga das cartas que pulam. Não é, Enio? Ai, gente, que bacana. Deixa eu colocar as cartas aqui para vocês poderem enxergar. Por mais aqui para cima. Vamos lá. Como é que tá a vida dos consulentes da opção número 2? E quais são as perspectivas para a semana que se inicia? Olha só, pessoal. Muito bom, hein? As cartas que pulam. Vamos lá. Por mais aqui para baixo, Selenita. Joia. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Depois me deem um feedback se vocês gostam das cartas assim, se vocês preferem que eu mude a disposição das cartas, tá? Eu sempre gosto de mostrar as cartas para vocês, né? Tem tarólogo que gosta mais, tem oraculista que gosta mais
de virar as cartas para ele mesmo e depois mostrar para as pessoas. Eu gosto que vocês vejam. Isso vai de cada oraculista, né? Muito bem, pessoal. Como é que tá a vida aí dos consulentes da opção número 2, né? Eu tô vendo aí um 6 de paus, né? Vocês juntando aí todas as forças, né? Família, amigos, indo ao encontro de uma ideia, né? Talvez tenha um pessoal aí que tá pensando em abrir um negócio, que tá pensando em fazer vendas online, que tá pensando em fazer alguma coisa com meio de comunicação, mídia digital, abrir um canal, né? Eu tô vendo aí que vocês têm batalhado muito para que essas coisas progridam na vida de vocês, né? Quem tá procurando emprego não tá só dizendo que tá procurando emprego, né? Tá realmente indo atrás do que acredita, fazendo contatos, isso é muito importante, né? O Pajem de Paus me fala muito que vocês, dessa questão do movimento mesmo, né? De vocês irem atrás, de vocês buscarem, né? As informações que vocês precisam, fazendo contatos. O Pajem sempre vem com a ideia de comunicação, tá? Então vocês estão fazendo contatos, estão indo em busca, né, de coisas que são importantes para vocês, né? Quem tá aí com questões judiciais também, né? Tem uma abertura bem grande aí nessa semana. Tem muitas coisas, gente, que vocês vão falar, mas não saiu a carta da justiça aí. Realmente não saiu, porque eu trabalho com as cartas, mas eu trabalho muito com a questão da intuição. Eu sempre tenho meus guardiões junto comigo e eles sempre me dizem algumas coisas que estão além das cartas, tá? Se vocês perceberem, até meu tom de voz muda quando eu tô fazendo uma tiragem, justamente por conta dessas intuições, né? Não estou sozinha. Muito bem, pessoal. Voltando aqui à nossa tiragem dos consulentes da opção número 2, da Selenita, eu percebo aí que tem uma mulher contribuindo com vocês, né? Ela pode ser dona de um negócio, ou ela é mais experiente, de repente uma mãe, uma tia, uma madrinha, alguém que realmente está orientando vocês, tá? E isso é válido, gente, caso o consulente seja homem ou mulher, isso não importa, tá? Vocês têm a energia aí de uma rainha de ouros, que é uma mulher mais velha, estável, tá? Estável, muito sensata, né? Muito coerente, orientando vocês. Se não é uma pessoa, é uma orientação espiritual que está com vocês, para que vocês possam fazer o que é necessário para esse momento, tá? Eu percebo em vocês uma forte vontade de construir alguma coisa sólida, tá? Quem está aí construindo, abrindo um novo negócio, quem está aí pensando em casamento, né? Pensando em fazer novas parcerias, pensando em iniciar um curso que vai servir de base para uma profissão no futuro. Vocês estão aí com as portas abertas para isso, tá? Isso no presente. E o que o futuro próximo, aí 7 a 10 dias, reserva para os consulentes da opção número 2, né? Alguns entraves, né, que vocês vão ter que ultrapassar aí nesse momento, mas esses entraves vão ser superados, tá? Porque a roda da fortuna, ela traz muito essa questão da mudança, e uma mudança rápida de energia, de contexto, tá? Trazendo para vocês uma alteração da situação presente. Então, se tem entraves a serem vencidos, a roda da fortuna mostra como. E muda isso, muda essa energia para vocês, tá? Tem um 10 de copas aqui, ó, um tem de copas, né? Tem um 10 de copas, que ele tá me dizendo assim, que vocês estão realmente estruturando questões que são bastante importantes para vocês, que vão trazer muita alegria, muita satisfação, muita felicidade, muito amor, tá? Como eu disse, quem tá pensando em estruturar uma família no presente, tem todas as portas abertas aí para que dê certo, tá? Um casamento, uma família, um relacionamento novo, um negócio novo que vai trazer muita alegria. Se for um negócio envolvendo a família,
tá muito positivo para isso, tá? Se vocês estão contando com o apoio de um familiar, de uma pessoa mais velha, uma mulher, ou alguém com uma energia mais feminina, mais intuitiva, né? Não tô dizendo em relação a gênero, tá, gente? Tô dizendo em relação à energia, tá? Uma energia mais de botar a mão na massa mesmo, de fazer a coisa acontecer de forma sábia, tá? Vocês têm todas as portas abertas aí. E para finalizar, nós temos a carta da força. A carta da força, ela vem falando que vocês estão muito resistentes, resilientes, prontos para poder passar por essa situação, por esse entrave que pode vir, tá? Vocês vão superar isso porque a roda da fortuna, ela traz essa possibilidade muito forte, né? Essa certeza de vou vencer os entraves que surgirem, que não são tantos assim, tá, gente? É um 9. E esses entraves, eles não são entraves para a família. Eles são algumas questões pequenas que vocês vão ter que enfrentar. Cada um de vocês, consulentes, tá? Vamos ver uns conselhos aqui, para os consulentes da opção número 2. Tarô, dê conselhos para nós. Opa, voaram 4 aqui, vamos lá. 4 conselhos para a opção número 2. Vamos lá. 4 conselhos aí para os consulentes da opção número 2, né? Temos aí o 9 de espadas, olha lá, né? O 9 de paus, o 9 de espadas, falando novamente sobre essa questão dos entraves, né? Aconselhando vocês que vocês busquem uma questão mais interior, mais interiorizada, que vocês possam se recolher para dentro para poder encontrar as respostas, tá? Sempre lembrando de manter o coração aberto, cheio de amor, de não guardar mágoas, porque esses entraves podem envolver algumas pessoas, né? Às vezes vai abrir um negócio, aí tem lá uma pessoa da fiscalização que fica, olha, precisa desse documento, olha, mas esse documento não foi entregue, aí vocês voltam lá. Ah, mas esse documento não tá com a data certa. Isso acontece, né, gente? Então, assim, não tenham raiva das pessoas que vocês vão precisar contatar para poder dar sequência a esses negócios, né? Ou mesmo quem está procurando um trabalho novo, né? Vai até o lugar, faz uma entrevista, aí tem que ficar guardando a ligação, aí às vezes tem que fazer uma segunda entrevista. Então, assim, tenham bastante calma, bastante paciência, é um momento, tá? Isso vai passar. Mantenham o coração de vocês cheio de energia boa, cheio de coisas boas, tá? Cheio de amor, porque esse sentimento de vocês é que vai atrair coisas boas para vocês darem sequência aí aos próximos dias, tá? O pajem de copas, como eu falei para vocês, todo pajem é uma energia de comunicação, né? Pode ser que apareça uma pessoa para vocês aí em relação a amor, a sentimento, que venha com aquela coisa do bico doce, sabe? Trazendo assim aquelas frases docinhas no pé do ouvido. Então, assim, sempre tenham muito cuidado, tá, gente? Se o desejo de vocês é um envolvimento momentâneo, aproveitem. Se o desejo de vocês é um envolvimento mais sensato, mais sério, muito cuidado com isso, tá? O pajem de copas, num outro contexto, em relação a trabalho, por exemplo, em relação a relações interpessoais, ele pode trazer também um alerta em relação a tomar cuidado com fofoca, tá, gente? Alguma pessoa muito imatura, com uma conversinha sem graça, vem e fala do chefe, e aí fica aguardando vocês falarem também, né? Pra colocar vocês aí numa armadilha, colocar vocês em algum jogo, e aí pode dar muito ruim aí, se isso vier ao conhecimento do chefe. Então, tenham cuidado com rodinhas de fofoca, tá? Mesmo que não seja do chefe, mesmo que seja de um colega de trabalho. Tem um risco aí dessa pessoa surgir, ouvir, depois vocês vão querer chorar pelo leite derramado e não vai ter o que fazer. Então,
2 conselhos aí do tarô para vocês para a próxima semana. Primeiro, enfrentem as situações e as problemáticas com o coração aberto. Apesar de serem situações difíceis, façam com o coração limpo, com o coração bom, sem guardar rancor das pessoas que porventura possam trazer algum tipo de problema, tá? E um outro conselho é: cuidado com fofocas, não se envolvam em fofocas, não se envolvam em conversinha furada, tá? Tá lotado de gente no mundo querendo nos colocar e colocar outras pessoas em situações complicadas, para que essas pessoas possam sair de boazinhas. Então, cuidado, né? Coração e mente sempre despertos aí e sempre prestando atenção no que está acontecendo no contexto, tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um excelente feriado, né? Que seja um feriado repleto de coisas boas aí. Dia 1º de maio tá chegando, né? Aproveitem aí o dia 1º de maio para soprar canela para dentro de casa, né? Façam uma limpeza aí, sempre da porta de entrada para dentro, recolhe o lixinho, joga fora e sopra canela para trazer prosperidade, para trazer amor, para trazer coisas boas aí para casa de vocês. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um. Eu espero que vocês gostem, né, do vídeo, espero que tenha encaixado aí com a situação de vocês. E até a próxima. Beijo grande.